Fala, turma! Começando esse nosso vídeo, um vídeo que nós vamos falar sobre envelopes, a importância dele para nós identificarmos o range e vamos falar também do MACD. Todo o mercado internacional, ele não tem a obrigatoriedade de ter aquelas ferramentas que nós temos no Brasil, como, por exemplo, Times and Trades, book de oferta. O mercado lá fora, ele não é obrigado a ter, tá? Então, automaticamente, nós precisamos utilizar outras ferramentas para poder identificar as mudanças de direção, mudanças de fluxo. Com isso vem o envelope, tá? Um envelope que a gente vai entender hoje. Voltando um pouquinho no vídeo anterior da média, o envelope ele também será de 89 períodos, tendo em vista que 89 períodos é o rival, né, do triple witch, tá? Da bruxaria tripla que nós comentamos no vídeo de média móvel. Se você ainda não viu, volta lá no nosso canal, tá? Assiste ele primeiro que vai ajudar bastante. Bom, qual que é o lance? O lance é o seguinte, vamos colocar ele sempre no período de 4 horas. 4 horas eu vou ter um panorama geral, Vamos entender o porquê. Tem ativo que eu não quero operar, tá? Só que esse ativo, mesmo que eu não queira operar, eu preciso pelo menos saber o que está acontecendo com ele, qual é o lado que está escolhendo. Porque um exemplo disso é o Brasil, ele tem correlações comerciais com o México, com a África do Sul. Então eu vou usar o exemplo de dólar. Se eu tenho um dólar caindo contra México e contra a África do Sul, automaticamente eu tenho um dólar que queda aqui no Brasil também. Pelo menos a chance é grande. Tá? Colocar entre aspas, porque, claro, dentro da macroeconomia, tem uma série de análises. Mas para a gente entender um pouquinho de uma forma simples. Então eu preciso saber se lá o dólar contra o México, contra a África do Sul, se ele está encontrando um ponto de suporte ou não, se ele vai cair ou não, né? Independente que eu não vá operar o par de moeda, o USD-NXZ e o USD-ZAR. Eu vou usar aqui o exemplo do USD-NXZ, tá? Que é o dólar contra o peso mexicano. Primeira coisa que nós vamos inserir será o envelope. O envelope será o padrão 89. Vamos lá. Indicadores, personalizar envelope. No envelope, nós teremos aqui então o período de 89 e o desvio padrão de 10. Legal, existe, ok, já está na tela. O envelope, o que eu quero dele? Eu quero pegar os movimentos que nós chamamos de cotovelo. Fala assim, toma que doideira, né? O que é cotovelo? Cotovelo é um exemplo. O mercado ele veio subindo, em determinado momento o mercado começou a cair. Ele formou aqui uma vértice cotovelo. O mercado veio subindo, ele começou a cair, formou contra o cotovelo. Então essas referências de cotovelo, elas são as mudanças de direção do fluxo. Como nós não temos o calendário deles, não temos o grupo, não temos as outras ferramentas que utilizamos, então vamos nos orientar pelo cotovelo. O que eu preciso fazer? Cotovelo. Eu preciso marcar os cotovelos que eu tenho de forma macro. Então eu tenho um cotovelo passando por aqui, tenho um cotovelo passando por aqui, eu tenho um cotovelo passando assim, tenho outro cotovelo assim, tenho mais um cotovelo, 4 horas, tá? 240 minutos. Temos mais um cotovelo passando por aqui, mais um cotovelo aqui embaixo. Se eu for pegar já um pouco mais para frente, eu tenho aqui cotovelos passando aqui nessa região, tenho cotovelo passando aqui nessa região, um pouquinho mais para baixo, outros cotovelos passando aqui no meio. Então eu estou fazendo aqui, eu estou rastreando o mercado através da mudança de direção do fluxo. Outro cotovelo lá embaixo, outro cotovelo passando aqui. Tá, se você for pegar todos, né, pode pegar todos, tá? Você vai ter aí mais pontos para você poder identificar e acompanhar o mercado. Tá? Bom, pegamos aí a maioria dos cotovelos, a gente já consegue ter um cenário bacana para trabalhar. Nós temos cotovelos, eles trabalham depois para frente, né? Então nós temos cotovelos lá de trás, e olha o mercado trabalhando nos cotovelos. Ele trabalha como resistência e trabalha como suportes. O mercado perdeu esse cotovelo, usou de resistência e buscar os cotovelos da região inferior. E agora? Agora a gente está vendo, o mercado tem uma série de cotovelos passando por aí,
E nós estamos claramente trabalhando em uma lateralização desse ativo. Então, eu vou usar um exemplo. Ele está trabalhando entre uma resistência e entre o suporte. Ele ainda tem, aqui para poder respirar, ele ainda tem, no mínimo, 0,41% de queda até encontrar um suporte. Pense que esses 0,41% de encontrar um suporte, não adianta você querer sair comprando em dólar aqui no Brasil. Então, não é só a correlação. Tem outras coisas para a gente olhar. Mas, note que só com essa correlação, você já está vendo que o dólar ele não está num ponto saudável de compra aqui no Brasil. Tá? Então, com isso, a gente já consegue rastrear o mercado. Claro que, né, quando o mercado atinge a extremidade, você tem melhor compra. Possivelmente, quando você acompanhar o mercado, acompanhar o SDXN, quando você vê o mercado trabalhando aqui embaixo, vai dar uma boa compra de dólar aqui no Brasil também. Bom, fizemos isso. Eu ia gravar um vídeo separado do MACD, mas eu vou gravar ele junto, porque a gente vai entender como os dois eles podem trabalhar de uma forma uniforme. Então vamos lá, o que a gente vai fazer? Vamos colocar aqui no tempo gráfico de 3 minutos. 3 minutos por quê? 3 minutos é o seguinte, tem um tempo gráfico muito utilizado pelo mercado, que é um gráfico de 15 minutos. 3 minutos eles são, na verdade, 5 barras dentro dessa barra de 15 minutos. Tá? Então, se você vai fazer um trade em uma vela de 15 minutos, o seu stop ele é muito mais longo. Se você vai fazer um trade numa barra de 3 minutos, você vai ter um stop muito mais curto. Então, estou colocando 3 minutos só para a gente entender o panorama. Vou inserir agora o MACD. O MACD que eu vou inserir, ele é aquele MACD que nós falamos de 89. Então, eu vou ter lá, na marcha lenta, né, na média lenta, eu vou ter 89 períodos. Na marcha rápida, que é a média rápida, eu vou ter os 21 períodos. Opa, quem é o 21? É o mensal. Então eu tenho aqui um quadrimestral, tenho um mensal e eu tenho um gatilho de 42 períodos. O gatilho de 42 períodos é um trimestral. Fiz isso, ok. Agora eu já tenho uma ferramenta lá embaixo. Eu não quero saber se o MACD está apontando para baixo, por isso o mercado vai cair. Eu não quero saber se ele está apontando para cima e se o mercado vai subir. O que eu quero fazer com esse MACD é a mesma coisa que nós fizemos com o envelope. Eu quero rastrear os cotovelos. Eu quero rastrear as mudanças de direção do mercado. Porque isso vai me dar um start de reversão antes. Então o mercado está subindo, encontrou um cotovelo, o mercado vai começar a cair. Vamos ver se é verdade? Olha lá, eu tenho um cotovelo lá em cima. O primeiro cotovelo que a gente chegou. Primeiro, deixa eu colocar outra cor de linha para poder facilitar e não confundir com o envelope. Então tem lá em cima, ó, primeiro envelope. Tá? Marcamos lá, primeiro cotovelo. Tem um cotovelo ainda mais para trás, posso pegar também. Legal, marquei. Esse envelope, esse cotovelo, quando o mercado chegou nesse ponto, o mercado caiu. Então o mercado, o histograma, ele bateu nessa região e caiu. Se você for pegar isso pelo gráfico, qual que acontece com o preço? O preço ele tenta ficar para cima desse ponto. Cotovelo para buscar o próximo cotovelo. Mas o mercado ele falha, não consegue e está vindo buscar o cotovelo forte. Então, o que eu vou fazer com o MACD? Eu vou rastrear os cotovelos também. Então, aqui é o cotovelo passando para cá. 3 minutos, tá? Envelope no 240, cotovelo no 3 minutos. Cotovelo passando aqui no meio, cotovelo passando aqui nessa região. Note que cada vez que a gente vê, a gente está vendo o histograma trabalhar em cima desses cotovelos. Então eu tenho uma série de cotovelos assim marcados embaixo. Tem outro cotovelo andando. Olha o cotovelo do Sudano. O histograma voltou nele, o mercado automaticamente começou a voltar a trabalhar para cima. Então o mercado ele veio, faz um tempo e respirou para cima. Por que ele não foi buscar aquele cotovelo do envelope? Porque automaticamente no marco de resistências. Então, o mercado não conseguiu evoluir. Vamos ver se tem alguma coisa lá no fundão. Vamos ver se tem alguma coisa do marketing passando lá no fundão. Só voltando um pouquinho. Hoje o cotovelo que a gente tem embaixo, cotovelão passando lá na casa do menos 003. Então sabemos que aquele ponto do menos 003 ele vai ser um grande suporte para o nosso mercado. Quando ele atingir aquela região, então a gente vai ter uma boa força do STJPI. Então, o que é legal saber disso?
Digamos que o mercado chegou aqui nesse ponto e você entrou comprando no mercado. Onde é que você precisa sair se for no final do maquininho? Você vai precisar sair assim que o maquininho encontrar a região do menos ponto zero. Então o mercado está caindo, mas o maquininho está subindo. O que o mercado está fazendo? Chamou a compra e ele está tentando voltar para a região do cocogênio neurológico. Quando o maquininho ele chegar no movimento dele dessa resistência, e se o preço não tiver alcançado a região do cotovelo do envelope, você vai ter que fazer uma defesa desse trade. E claro que se o marketing perde a região deste fundo do 0,02 e ele começa a trabalhar para baixo dessa região, você vai ter que Bitcoin. porque nós sabemos que ele tem os 4003, que seria melhor. Tá? Então são ferramentas auxiliares. Lembrando, no cálculo eu não utilizo essas ferramentas, mas eu sei que muitas pessoas que estão chegando no projeto são pessoas que estão vindo do gráfico. Eu sei que são Bitcoin. para poder somando, né, enriquecendo o operacional para que a gente consiga organizar as ideias e andar somente pelos cálculos. Tá? Então, continuamos com o conteúdo, aí, ative o sininho do nosso canal, se inscreva pelo Instagram, @curso com Dan, e precisarem, a gente está na comunidade presente nesse canal.